Eita. Tem uns Tá 3 gravando. Tá, Tá gravando, tá gravando. Começou. Tem uns 3 dias que a internet anda lenta, sabe? Em algum momento ela fica lenta. Não sei se é o vento, a chuva, se é a fiação, que danado é. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente tem notado que esse assunto que a gente está trabalhando, né, que está relacionado à comunicação e à política, tendo em vista cada uma das nossas áreas, tem feito sucesso, né? Algumas perguntas que foram feitas no último momento que a gente teve junto para o Magno, o tempo não foi suficiente para ele responder tudo. E aí a gente pensou em fazer esse momento mais um contato com vocês, para a gente tentar responder o que for possível, né? E a gente já está com um contato com uma pessoa, eu até mandei mensagem, eu estou aguardando ele me confirmar, que a gente terá já nessa linha de discussão a aula de hoje a 15, né? No mesmo modo que a gente fez com o Magno, a gente pretende fazer com essa pessoa. Uma coisa que a gente não pode esquecer de entender, que a gente é professora, tá? A gente não sabe de tudo, os alunos ficarem entendendo isso. A gente está sempre estudando, todas as profissões exigem que o profissional esteja sempre se atualizando, o professor não é diferente, né? E a gente tem estudado bastante para participar desses momentos aqui com vocês, para responder da melhor forma, e que a gente está se esforçando, tá? A gente nem sempre consegue tudo porque não somos robôs, né? Desculpa aí qualquer coisa. Uma questão que ficou muito questionada, um tema que foi muito questionado para a Magno, envolvia a legislação, né? Então, eu queria começar a partir daí. Como o meu tema sempre está relacionado com ética e com política, eu queria tratar disso especificamente. A lei brasileira, ela não está atualizada para englobar a questão da internet ou dos crimes cibernéticos, tá? Não está ainda. Na verdade, a lei mundial, em todo o mundo, em quase todos os países, não há ainda o preparo, a partir da legislação, principalmente do Código Penal, né? Criminalizando. Então, a fake news, ela não é um crime. Ela não se encaixa nem no crime esqueci a expressão que usa, que é contar a história errada do outro, né? Difamação. Não entra nem em difamação, porque como o molde é novo, porque é pela internet, ela não se encaixa exatamente, né? E não há um histórico de um processo em que, usando isso, essa adequação de difamação dentro da cibernética, que ele tenha sido aceito. Então, a gente tem que entender isso, né? Então, o que a gente está discutindo o tempo todo é o que é correto e o que é errado na sociedade, mas não exatamente, especificamente, porque haja a lei, mas porque a gente quer que haja uma lei, né? Para que haja justiça nas relações sociais, né? Principalmente por conta dessa nova realidade da gente, da internet. Uma curiosidade que eu li, estava lendo agora há pouco o chat, teve uma aluna que disse que a mãe dela é jornalista, e que tem gente que está dizendo, desestimulando ela, porque hoje qualquer pessoa pode ser jornalista. Eu queria só lembrar a vocês que o jornalismo ele é uma profissão muito nova, tá? Embora a faculdade não seja tão nova, mas a profissão jornalista é novo, tá? 100 anos, 200 anos atrás, ninguém estudava jornalismo para ser jornalista, tá? Então, era uma pessoa que sabia ler bem, que sabia falar bem, e que sabia produzir um texto legal, e que tinha uma ideia do que queria passar, que entrava na ideia de jornalismo, ou criava um jornal, ou começou a usar a rádio, né, a participar nas rádios como jornalista. E lembrando que o jornalismo, ele não é só aquele que aparece de frente, né, mas aquele que está por trás, aquele que participa da produção das falas, aquele que participa da produção e da organização, seja no jornal escrito, no jornal televisionado, da rádio ou na internet. Tá? Então, hoje, o jornalismo ele não está defasado, muito pelo contrário, o que houve agora foi um mercado muito ampliado para quem é jornalista. E aí, se você ainda tem intenção de ser jornalista, você agora tem a possibilidade de também usar a internet,
Se você imagina que vai usar a TV ou a rádio, e aí a gente sabe que hoje tem se diminuído muito, ao mesmo tempo, a internet também tem aberto espaço para o jornalismo, seja nos podcasts, né, ou seja, nos vídeos das redes sociais ou do YouTube. Então, a gente não tem, não, viu? Não se desestimule, não. O que vai acontecer é que vai haver sempre os que têm mais qualidade e que têm menos qualidade. E a pessoa que faz jornalismo, que estuda para isso, obviamente, vai ter mais qualidade na produção da informação, ou na organização e disseminação da informação. Tá claro aí? Quer falar alguma coisa agora sobre isso? Dani, Graça? Oi, oi. Quer falar alguma coisa sobre isso que eu disse agora? Sim, a respeito da questão ainda falando sobre a participação de Magno Martins, eu vi hoje no blog dele que ele foi intimado pelo PSB e pela pessoa do prefeito Geraldo Júlio, por ele ter afirmado, inclusive ele afirmou também na nossa live, há 2 semanas, né? A questão dos vereadores, de superfaturamento, essas coisas, hoje ele recebeu a intimação e ele vai ter que prestar depoimento. Então, é o seguinte, como é que eu vi isso? Aí tem as opiniões, né? As opiniões, pessoas que dizem assim, não, é porque eles querem te calar, você tinha razão no que você estava dizendo. E outras pessoas que dizem assim, como é que você acusa? Você investigou? Quais são as provas que você tem? Isso é somente uma opinião sua, porque você é adversário político dele? Então, é uma situação muito delicada. E agora ele vai ter que prestar depoimento e vai ter que dizer de onde ele tirou essa informação. Para os alunos verem, né, como é grave o que a gente fala, e que se ele está tranquilo com a fala dele, ele vai chegar lá e vai falar. Porque, segundo a lei, se você acusa, você tem que ser, né? Tem que ter provas, justamente. Aí eles vão argumentar, ele vai ter que argumentar em cima disso. Percebe que há uma importância ética muito grande com relação à comunicação aí, meninos? E não é só prova de eu ouvi falar, foi isso que disseram, foi isso que deu a entender, subentende-se. Ele vai ter que ter provas documentais do que ele afirmou. É muito sério. Graça, quer falar alguma coisa com relação a fake news? Graça, acho que não está ouvindo agora. Bom, vamos lá. Com relação à questão de como ela começou, né? A gente sabe que essa desgraça. Diga, Graça, quer falar alguma coisa agora sobre isso? Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Esse assunto é um assunto muito extenso, né? E é um assunto até que requer um certo conhecimento da gente para falar. A gente sabe que a história do Jornal do Mundo ela é antiga, né? Ela vem desde Roma antiga, desde a civilização romana, Grécia, Egito já se escrevia, já se informava. Mas o jornal hoje, como a gente concebe ele, de certa forma impresso ou é uma coisa mais né, no final dela com a criação de Gutenberg, com a criação da imprensa. E essa ação vem ao longo de muitos e muitos séculos, né, desde do século XV, XVI, até hoje. E aí, como Patrícia coloca, não existe ainda uma legislação totalmente fechada para essa questão da, como é que se diz, da legislação, de atuar ou de antenar para fake news. E aí, como a gente conversava na semana passada, faz 15 dias, né, sobre essa questão, é muito delicado o fato de você, dentro ainda da ideia de liberdade de expressão, de você falar, de você se expressar, e você, como disse Magno, não tem essa liberdade totalmente, é uma liberdade com responsabilidade. Então, hoje em dia, você ir para as redes, escrever, falar, vai requerer que você ou prove o que você está dizendo, se você for levado às últimas consequências, como o Dani colocou aí, o caso de Magno, né, ele vai ter que
que mostrar ou provar por A mais B que aquela notícia veio, de onde foi que veio e por que ela foi divulgada através do blog dele, então ele vai ter que provar. Então, para a galera que quer fazer ou que está pensando em estudar jornalismo, é uma carreira muito, muito interessante, hoje, muito brilhante, é de um grande conhecimento. Geralmente, a jornalista atrela também, ou o jornalismo atrela também ao seu curso, o curso de História, né, ou História Política, né, porque é uma forma de você se acercar de muito conhecimento que o curso de História oferece. Então, o jornalismo é um curso muito interessante, tem muitos, como é que eu vou dizer assim, muitos leques de atuação. Você pode, desde escrever, de você atuar no jornalismo de esportivo, informativo, de grandes matérias, de jornais escritos, de pequenos blogs, de jornalismo de apresentação. Mas, por trás de tudo isso, requer uma grande responsabilidade da pessoa, né, que se forma ou que quer seguir a carreira de jornalismo. Então, eu estava vendo também a questão hoje, que a gente tem comentado também, são a questão dos discursos, né? Na televisão ou nos meios de comunicação menores, que é os discursos que inflamam, né? Até que difamam. E aí você precisa vá por A mais B, de onde é que vem, qual é a origem. E aí a gente falava da legislação anteriormente, que a legislação brasileira ela permite que você possa falar, mas não vai permitir que você fique sem, digamos assim, mantenha a sua, como é que eu vou dizer, que você se cale, você não se mostre. Você não pode colocar uma notícia sem você dizer a que veio, digamos assim. Então, você não pode se manter omisso dessa notícia. Então, seja em que âmbito você atuar hoje em dia no ramo do jornalismo, você precisa passar a credibilidade, acima de tudo. E no meio de tanta notícia falsa, de tanta fake news, é muito complicado. E quando não se tem uma legislação ainda específica, é mais complicado ainda. Mas, assim, para quem, os meninos do terceiro ano, do segundo e do primeiro, que gostariam de fazer o curso de jornalismo, eu estava falando com a Laís, ela está numa fase muito legal, inclusive já, Laís, que foi aluna da gente aí no ETE, na ETE, ela já começou a fazer um pequeno estágio, né, já atuar, e ela disse que era o sonho dela, realmente o curso de jornalismo é um curso muito interessante. Então, se a ideia da gente hoje é falar sobre ativas da comunicação, vale a pena você conhecer. Leia sobre o curso de jornalismo, leia mais sobre a legislação que envolve o curso de jornalismo no Brasil e no mundo, porque o jornalismo hoje ele não é mais uma caixinha fechada de uma cidade onde a notícia só chega ali. Ela é, assim, ao vivo, no mesmo momento, ela foco, né? A informação, a imagem, tudo é em tempo real, beleza? Inclusive, eu estava aqui pensando a respeito disso, e eu acho que o grande problema é quando você tem esse discurso de ódio, porque muitas vezes não é o que você diz, é a maneira que você diz. Então, a gente, quando vai passar uma informação, e eu procuro, inclusive, fazer isso, nem sempre eu consigo, não é passar a informação isenta, deixar que a pessoa que está me ouvindo, o meu ouvinte, ele crie a sua opinião e não simplesmente saia divulgando a minha. Mas isso, olha, eu já sou adulta, sou professora e ainda é uma construção, né? Porque eu não posso colocar, simplesmente levar para as pessoas, principalmente para os estudantes, a minha percepção, porque eu tenho uma outra experiência de vida, eu aprendi de uma forma, e tem várias coisas, inclusive, que eu pensava, que eu acreditava, inclusive recentemente, e que hoje eu tenho uma percepção, uma opinião completamente diferente. Por exemplo... Aí leva a gente a entender que há responsabilidade na fala, né? Exatamente. Tem notícias, por exemplo, muito polêmicas, que, quando, por exemplo, quando você vai abrir o Google, tem várias notícias na frente,
e às vezes você perde o tempo, em vez de pesquisar o que você ia pesquisar, você vai ler aquilo ali. Notícias muito polêmicas, eu já nem perco mais tempo para abrir, porque ali é a opinião de alguém sobre a vida de outra pessoa, muitas vezes sobre a vida pessoal, que nada contribui para a minha vida, que tem que tem um outro significado, uma outra experiência. Então, a gente deve, não é tem que, a gente deve procurar se orientar por, isso foi dito, inclusive, na live há 15 dias atrás, por pessoas, por sites, por meios, por veículos de informação confiáveis. E mesmo assim, a gente ponderar e não acreditar naquilo como verdade absoluta. Procurar uma outra opinião, procurar ver por um prisma, né? Porque existem diversos pontos de vista sobre um assunto apenas, sobre uma notícia só, tá certo? Inclusive, ainda mais sobre política. E num ano um ano tão propício para falar nisso, né? A questão das eleições municipais, que são, inclusive, as eleições mais importantes, porque, pronto, eu tinha concepção que as eleições municipais não eram tão importantes quanto as nacionais, né? Que tem para presidente e os deputados, que são as eleições maiores. Mas depois eu fui perceber, fui analisar por uma outra ótica e vi que as eleições municipais, para nós, na prática, elas são mais importantes, porque não é o presidente que vai ficar sabendo que tem um buraco na minha rua, que que o hospital tá sem o material que é necessário, o hospital municipal, que a creche está com a bomba da água quebrada e as crianças estão sem água. Então não é o presidente, não são os deputados federais, não são os senadores, isso é a questão municipal, é o prefeito, são os vereadores. Então, essas eleições, agora, para mim, hoje eu compreendo que as eleições municipais, elas são para nós, cidadãos comuns, elas são mais importantes. Mas isso é uma ótica que eu tenho hoje. Entende? Então, é isso. Então, o intuito de nós estarmos aqui é de responder alguns questionamentos que ficaram da nossa última live e caminhar adiante, né? Saber dizer qual é a nossa próxima live, do que a gente vai falar, do que vocês gostariam também que fosse abordado, né? Porque tudo que nós construímos é com vocês. Então, é isso. Teve um outro tema que foi colocado nas perguntas e a gente não trabalhou exatamente, especificamente, que é a questão da bolha. Eu não sei se vocês entendem o que seria essa bolha, mas vamos imaginar assim, que tem uma rádio na escola, né, que um grupo de educandos da escola administram, e que só as pessoas da escola que ouvem a rádio da escola. Então, tem uma bolha ali, né, que é em volta e que está relacionada a essa rádio. Não dá para querer saber que a informação passada pela rádio na ETEPLAP, ela vai ser conhecida pela escola vizinha, porque aquela rádio só é passada, só é ouvida pelo grupo do ETEPLAP. Romper essa bolha significa ampliar o espaço da comunicação, né? A rádio é transmitida como? Ela é via alto-falante ou ela é pela internet? Começa com alto-falante, e aí só é acesso na escola. Mas se os educandos resolvem transmitir via internet, a partir de um outro contato, usando, por exemplo, uma estrutura, agora esqueci o nome do aplicativo sobre áudio, né, que a gente usa muito a ideia do podcast, que é também um aplicativo, mas tem outros aplicativos onde as pessoas, além de ouvir, se comunicam de volta. E aí, se esse grupo de educandos que administra a rádio da escola resolve usar um aplicativo como esse, ele vai ampliar muito mais o grupo, a quantidade de pessoas que vai ter acesso à informação passada por eles. Então, isso é furar uma bolha. E quando a gente fala de política, essa bolha ela é muito grossa.
Imagine você que, por exemplo, o blog do Magno, ele engloba uma bolha de política específica, não é todo político que ele ouve. Não significa dizer que é perfeito ou imperfeito, não, que a gente não está aqui para estar criticando isso. Mas só é um grupo de políticos que ele entrevista, que ele tem acesso, porque um outro grupo de políticos não aceitam ser entrevistado por ele, ou porque ele não vê o grupo de pessoas que assistem ao blog dele, que acompanham o blog dele, que se interessem por aquele outro grupo de político. Entende a ideia? Isso também é uma bolha. Furar essa bolha é complicado. Por quê? Porque a gente só assiste só a televisão, a gente só acompanha uma rádio, a gente só acompanha uma novela, quando a gente se interessa por ela. E fazer com que a população se interesse por ouvir todos os tipos de discurso político é muito complicado. E a pergunta que foi feita a ele na hora, assim, não deu para aproveitar para ele responder, foi como furar essa bolha. Fica complicado, né, tentar furar essa bolha. Uma das formas é com a educação, né, que é o nosso papel, que é o papel da escola, não é o meu, o de Dani e o de Graça, mas o papel da escola, e a gente faz parte da escola, vocês também fazem parte da escola. Então, a escola ela tem esse papel de fazer você compreender que você não pode ouvir só aquele ponto de vista que você aceita. Você também tem que ouvir o contraditório e se questionar qual dos dois realmente tem validade. Porque muitas vezes a gente também está errado, né? E isso é complicado quando a gente leva essa questão para uma amplitude de um país. Que é o que a gente tem visto hoje, né? A gente tem várias bolhas, e as bolhas maiores são essa discussão da direita e esquerda, que nem existe mais, né? Porque direita e esquerda é um conceito que vem da Revolução Francesa, que tem mais de 200 anos, que não tem nada a ver com a nossa realidade de hoje, sendo que naquela época se defendia uma questão na política e hoje outra questão na política é defendida. Naquela época, uma questão econômica era defendida, hoje é outra questão econômica defendida. Naquela época era uma sociedade que eles queriam mudar e que conseguiram mudar, hoje é outra sociedade que a gente tem, que precisa mudar. Então, não dá para usar uma nomenclatura igual, mas as pessoas ainda se agarram à simplicidade da ideia da direita e esquerda, quando política é muito mais complexo. É por isso que tanta gente tem dificuldade de compreender política e diz que não gosta de falar de política. Só que política está muito próximo da gente, como disse Dani. O fato da tua rua ser calçada ou não, do buraco, do assalto, do estupro que fica na beira do rio, de ter escola ou não ter escola, de faltar muito luz, isso está totalmente relacionado à ideia de política. Né? E a gente, de uma forma geral, vem se afastando como sociedade de discutir isso. E agora o que a gente está percebendo, eu li uma fala muito curiosa, porque eu tenho uma visão de internet que eu tenho que ser eclética, eu tenho que assistir de tudo. E aí aquela Gabriela Prioli, ela fala muito assim, vamos pensar com o cérebro e não com o fígado. Porque quando se discute política hoje, não se discute com o cérebro, não se usa razão, se usa raiva, e a raiva é totalmente fígado, né? E aí a gente tem visto esse tipo de pessoa, né? Que muita gente se nega a discutir política, e quem está discutindo política está discutindo como se fosse uma criança, né? E está discutindo com o fígado. Por isso, tanto ódio, tanta violência relacionada à política. E a gente está em 2020. Né? Na época do coronelismo é que havia essa violência. Quem discordasse ia morto, era expulso, o corpo desaparecia. E a gente vê até hoje que uma vereadora de um estado tal, no município tal, foi morta por outro vereador. Isso é muito grave, isso traz para hoje uma realidade de violência de 200 anos atrás. Isso inclusive, alimenta aquela ideia de dizer que hoje o mundo está muito mais violento do que já foi. E a gente que estuda história, né, Graça? A gente sabe que não, viu? O mundo já foi muito mais violento do que é hoje, tá? Claro. Muito mais violento. Agora, hoje a gente tem mais informação, né? E hoje tem outros mecanismos, né? E hoje as coisas, através do meio de comunicação, as coisas acontecem, as pessoas sabem mais rápido o que está acontecendo em cada lugar e as ações podem ser tomadas
de uma forma mais direcionada e com mais rapidez. Então, existe uma série de questões. Eu vou pegar o gancho de Patrícia, porque gostaria de abordar essa questão da discussão dentro da ideia de bolha, né? Dentro da ideia de você acionar ou assistir ou priorizar um meio de comunicação e você não dá acesso a mesmo você não se inteirar com outros nas discussões políticas de hoje. Quando essa discussão política hoje ela é colocada, às vezes, na família, entre os amigos, ela se torna muito imparcial, digamos. Ela é muito parcial, ou seja, ela vai se tornar muito uma coisa individualizada. Parece que é uma briga de indivíduo contra outro. E não se passa, não se vê o todo. E como é importante a gente até mesmo saber separar essas questões do meu ponto de vista particular do que é relacionado à sociedade e ao interesse político como um todo. Então, essas discussões, elas vão muito para aí, vão para o caminho que Dani coloca, que é o chamado de ódio. É você, muitas vezes, não tomar conhecimento, você ficar no achismo, você apenas assiste um lado, né? Uma posição, ou de um meio de comunicação, ou de um jornal, ou da opinião que você quer formar, e você não avança na discussão, você finca pé na sua postura e na sua posição, e você não, digamos assim, facilita essa interação. Então, eu estou falando hoje em relação à política e em relação à minha família. Nós temos grandes extremos dentro da família, né? Uma ala que é altamente direcionada para um lado da política e a outra para a visão de política. A gente fala que a ideia de direita e esquerda, ela já está muito desgastada e isso, saudade, Camilo, também. Ela também não existe mais da forma como existia antes. Mas, infelizmente, as pessoas colocaram a discussão num nível de ou você é do meu lado ou você é contra mim. Está nessa discussão, nesse nível de discussão no Brasil. E isso é muito complicado, você avançar, você perceber as mudanças que precisam ser feitas em nosso país, sem essa visão de você é meu inimigo, se você não estiver do meu lado, se você não estiver pensando como eu. E querer que a gente continue como acontecia no passado, feito um voto de cabresto, feito um burro ali, com a bride e um trava-visão lateral, ficar com a visão frontal apenas e achar que a política tem que ser seguida ali, ao pé da letra, seguindo o que A, B ou C determina para você seguir. Então, é muito importante que a gente, discutindo a questão política, a gente entenda a importância do município na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente entenda a importância do senador, do deputado, do vereador, da lei orgânica, da lei municipal, da lei maior que é a Constituição, que a gente entendendo, a gente vai aprender a cobrar, a gente vai aprender a se posicionar, né? E aí pode ser que as coisas tenham que mude, né? Para a gente não ficar na mesmice de estar cometendo sempre os mesmos erros, politicamente falando, né? Oi? Graça? Queres falar alguma coisa aí para complementar? Quero sim, Passando quero a palavra sim. aos meninos, né? Porque, Os meninos perguntarem, porque a gente está falando e não está escutando eles. claro, sim. Só para concluir aqui, pelo menos, essa parte da fala, que o que vem muito à minha mente é que as pessoas não discutem política. Elas discutem política partidária. E isso é um grande erro nosso. Por quê? Porque essas pessoas, elas podem ser adversárias hoje, quando chegar na outra eleição, eles são aliados, porque tudo isso é um jogo de interesses. E não interesse em prol da população, interesses pessoais. Sempre eu falo nas aulas presenciais, quando a gente debate política, não política partidária, que o cara não sai de casa dizendo assim, hoje eu vou ser corrupto, hoje eu vou pegar o dinheiro do hospital, vou deixar todo mundo morrendo lá. Isso para eles é uma coisa comum, eles não associam uma coisa com a outra, eles não têm esse senso, essa noção, aliás, noção eles têm, mas eles não saem de casa todos os dias com esse senso, eu vou ser corrupto, eu vou fazer um desvio, um monte de gente vai morrer por conta disso, as crianças vão ficar sem a merenda. Não, não pense que isso passa pela cabeça dele, porque isso já tornou-se um hábito.
E por isso é que nós, população, nós, sociedade, em vez de vestir camisa de partido político, a gente deveria vestir a camisa do povo, cobrar de político A, de político B, o que ele prometeu. E assim, se o cara não disse que ia fazer uma relação de coisas e não fez, não vota mais. Não vota mais. Tem alguns parlamentares, por exemplo, que estão nos seus cargos já há mais de 30 anos. E nenhum projeto fez para viabilizar uma melhoria na vida da população. Então, dessa forma, eu proponho que nós todos, a partir de agora, que nós vistamos a camisa do povo. Olha, você deve ver na sua casa, quando se fala em política, que um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e daqui a pouco está todo mundo falando alto e discutindo. O mais sensato, dizer assim, sabe uma coisa? Vou ficar na minha, porque não adianta discutir. Mas sempre vai ter aquele que vai fazer o maior barulho, porque é assim, porque eu não vou mudar, porque desde criança meu pai já votava no pai dele, que agora vota no filho, que daqui a pouco vai votar no neto. Eita, eu falei sem querer tudo isso e agora foi que eu fui pensar. E quando a gente vê uma monarquia, né? Uma monarquia dentro de uma república. E olha que eu falei sem hereditária, viu? Eu pensar em alguém e é exatamente isso que está ocorrendo. Justamente, você descreveu o Recife hoje. E foi sem querer, eu juro que não foi querendo mencionar nome, me referir a alguém, mas a fala foi exatamente o que está acontecendo hoje. Pronto, agora é com vocês. De perpetuação, né, no poder. Agora eu gostaria de ouvir os meninos. Meninos, abram os microfones, falem. Eu queria tanto ouvir a voz de vocês, minha gente. É uma necessidade de ouvir a voz de vocês. E Arley está dizendo assim, é por isso que a família Campos está no poder até hoje. De fato, por exemplo, não é o meu caso, eu acredito também no caso das minhas colegas, mas uma boa parte de Pernambuco ou ama ou odeia a família Reis, como os dois extremos. Ou coloca ele num pedestal, é o santo, ou ele é o cão. O né? demônio. Exatamente. Então, e não é assim, tem que ponderar as coisas para que a gente não seja tão radical com nossas opiniões. Nas últimas décadas, a educação tem sido muito individualista, né? Oi? Seu convidado chegou, Cláudio? Não, ele não entrou ainda, mas o combinado com ele é dia 30. Ah, sei. Que hoje seria a gente com os meninos. Olha, a gente está em contato com uma pessoa, tá? Tá tudo certo com ele, só que hoje ele não acessou o celular. Ele estuda, ele faz mestrado. E às vezes ele fica fora do ar. Talvez à noite ele me responda. Eu perguntei hoje de manhã a ele para confirmar. Mas até que eu saiba, tá tudo certo. Ele vai falar sobre política. E aí a proposta desse momento agora é vocês também colocarem algumas coisas, algumas questões, porque como o tema é extremamente importante para a nossa sociedade, não só para nós como escola, a gente quer tentar fazer o máximo possível para tirar as dúvidas de vocês ou estimular o estudo correto, orientando o estudo correto para vocês, né? E aí a gente fez o convite a ele estava na aula do Magno, fez algumas ponderações no chat e se empolgou, e aí eu perguntei a ele se ele participaria de uma aula com a gente, ele confirmou com a gente, né? Para o dia 30. E aí o assunto seria também política. É extremamente pertinente, a gente está numa fase de eleição, numa fase que a gente está repensando, né, a sociedade, o que se escolheu antes. Eu sei que alguns de vocês
vão votar esse ano, a gente não tem a intenção de estar dirigindo muito o voto, né? Vocês estão vendo que a gente está tomando... Eu mesmo tenho a mesma consciência que Dani. Eu, como professora, não posso dizer em que eu voto, né? O que eu posso dizer a vocês é pesquise, analise a história dele, para você não ficar sentindo culpado depois. Então, eu não visto camisa de partido, não visto camisa de político nenhum, mas eu estou sempre fazendo isso que eu digo a vocês, né? Eu pesquiso, analiso, me arrependo, né? Às vezes acerto, mas não porque eu acho, mas porque eu pesquiso, que eu vou atrás, né? A ideia é essa. E a gente está numa sociedade que chegou na geração de vocês, que foi educada toda pelo individualismo. Cada um por si, Deus contra todos, né? A música. Então, você tem que decidir por você, você tem que pensar em você. E tem aquele marido que é extremamente machista, não nota que está explorando a esposa, mas defende as ideias e vota num político extremamente machista. Ele não pensa nem na mulher que mora com ele. Né? Tem aquela pessoa que está lá querendo que a criança volte para a escola de todo jeito, ele não pensa nem na saúde do filho. Então, a ideia é a gente pensar no coletivo, a gente não é só no mundo, a gente não é só na família da gente, a gente não é só no mundo, e a gente não pode pensar com egoísmo. A gente tem que pensar no próximo também. Então, a nossa escola ela tem que ser coletiva, né? Então, a ética, ela está aí. A ética ela tem que perpassar todas as profissões, inclusive o ato do eleitor também, né? Então, se você tem essa consciência e você não pensa assim, eu vou votar em fulano porque fulano vai me dar dinheiro para entregar o panfleto dele, não, eu vou ganhar o dinheiro para entregar o panfleto dele, mas eu não vou votar nele. Sim, você não vota nele, mas você vai arrumar não sei quantos votos para ele. Então, de certa forma, tem uma incoerência ética aí nessa ação. Então, a gente tem que parar para analisar isso, né? A nossa postura. A gente não pode ser individualista. Mas aí eu vou retomar novamente o que Graça falou. A gente quer perguntas de vocês, que mesmo que a gente não consiga responder hoje, a gente queria de vocês opiniões e perguntas para a gente ir orientando as nossas próximas aulas, tá? E eu queria também saber se vocês assistiram o vídeo da gente fazendo a aula para vocês lá no IHGP, o que é que vocês acharam, porque depende também do feedback de vocês para a gente ir para outro lugar, fazer novamente essa aula mais diferente. Despojada. Criativa, vamos dizer assim, criativa. Foi muito bom. Foi divertido, foi assim, e foi uma tarde, não é tão ruim assim não, para se gravar não, até que em uma tarde a gente conseguiu, né? Se a gente fosse atriz de filme, se a gente fosse atriz de filme, a gente ia passar 2 semanas, né, para fazer meia hora de vídeo. A gente fez em uma semana, em um dia, uma tarde só. Foi uma tarde, 2 horas, a gente chegou lá às 14, saiu às 16, saiu feliz da vida. Sabe quando você faz uma coisa que você gosta, que você sabe que ficou legal, e você tá doida para saber o que as pessoas acharam? É como se fosse um presente. A gente quis presentear vocês, e quando a gente ama muito alguém, quando a gente quer o bem de alguém, a gente fica ansioso para saber se a pessoa gostou do presente. E aí, povo, fala, eu sei, a aula perfeita, foi demais, gostei da temática. Mas fala aí, eu quero saber o que vocês acham, o que vocês querem ainda. O vídeo, ele tá onde mesmo, Patrícia? Ele tá no canal, meu canal, mas eu coloquei na Classroom. A gente colocou, gente, nas salas de aula, tá na sala de aula das 3 professoras. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta aos alunos. Me respondam aí. Eu não avisei vocês que eu já tinha colocado material na sala do Classroom institucional. Eu já passei, eu acho, como é que eu vou dizer assim, da outra sala eu já comecei a passar nas duas, no antigo e na sala do Classroom institucional. Agora, eu não sei se eu já dei para vocês o númerozinho, o código, né, da sala que a gente chama. Se eu não passei ainda, porque a gente passa tanta informação que até isso eu não lembro se eu já passei para cada turma o código da sala do institucional. Se eu não coloquei, hoje à tarde eu já vou colocar para cada sala. Lá já tem um monte de coisas, assuntos que eu já coloquei desde o dia 2 de setembro.
Aí eu achei que já tinha explicado o link não, é o código de cada sala. Se eu não expliquei, não visualizar, eu vou colocar novamente, ou eu vou colocar. Porque é por lá que a gente vai ter que fazer o simulado. Não é mais pela antiga sala. Então, todos os professores estão sendo orientados, e acho que os alunos também, que o simulado ele vai ser cobrado na sala do institucional, as meninas. Graça. Mas se você faz o login no Google Classroom com o Gmail institucional, ele já abre todas as salas, entendeu? Só é realmente fazer o login com o e-mail institucional, porque aí ele já abre exatamente todas as então salas. quando você, então tá ligado a você, ao seu e-mail. Então você já tem acesso à minha sala. Sim. Alguns Não alunos precisa que estão com imprimir. problema é que não tem todas as salas. Aí a gente, só o aluno dizer, não aceita a matéria, e vai atrás do professor para pegar o código, entendeu? Mas no geral estão em todas já. Eu ainda estava usando, até essa semana passada, os dois. Eu postei a mesma coisa do Classroom, o antigo, no institucional. Mas agora, para diminuir o meu serviço, eu vou começar a postar só no institucional. Porque essa é a cobrança da escola. Mas acho que até hoje. Até hoje, o material que Patrícia me colocar, eu vou lá na sala do Classroom, nas duas, na antiga e na ligada ao institucional, e vou postar. Mas é bom saber disso, viu? Que eu não preciso colocar código no grupo, né, do WhatsApp. Que vocês, quando vão se orientar, vocês vão ter acesso, quando vocês vão ver um e-mail de vocês vão ter acesso às salas todas. Ok, gente, ok. Eu gostaria de saber, assim, quais são as ideias de vocês, o que é que vocês têm para a gente, para que nós trabalhemos na próxima semana, no dia 30. A gente estava pensando, eu, Dani e Patrícia, em discutir política, né? A questão de política, não política partidária, mas política quanto um ato de cidadania, né? E aí a gente tem que ver até que ponto a gente entende, como se entende nesse mundo como um cidadão participativo, ciente de seus direitos e deveres. E aí a gente estava pensando em fazer essa atividade de debate na próxima dia 30 sobre a questão, a política, a ética, a sociedade, mais ou menos por esse caminho. Dani? Oi. Não, Tu ia falar? Não, eu ia falar sobre a questão das minhas aulas. Sim, mas eu quero saber do pessoal o que é que qual a ideia de vocês, porque é feita política, minha gente. Se vocês não dizem, a gente fala o que a gente quer, e depois não adianta reclamar. E se a gente pode continuar nesse caminho que a gente está fazendo, nesse formato, né? A gente está sempre fazendo um encontro com a gente, só por enquanto, né? E depois a gente arruma alguém para entrar, para falar do assunto. Agora, o assunto a gente quer que vocês estejam sempre guiando, que a gente quer que vocês aprendam, né? E se é uma coisa que vocês têm interesse, é melhor, né? E se o vídeo valeu a pena a gente fazer vídeo daquele jeito, fazer de novo, né, Dani? É sim. Boa tarde, Pedro Alan aqui. Eu Diga, gostei muito Pedro. do vídeo, eu me assustei quando eu vi o cenário e tal. Foi uma Oi, surpresa Pedro, eu vi boazinha. você na sua live de administração. Ai, amei o trabalho que você apresentou. Lindo. Obrigado. É Pedro Alano, é isso? Sim. Tá, beleza. Eu tenho uma sugestão para a próxima, no caso. Eu acho que tem muita gente ainda que não conhece a estrutura governamental. E eu acho interessante explicar, e se vocês, tipo, conseguirem passar isso de uma forma mais fácil de se entender, seria legal. Você fala o funcionamento do poder, né? Dos poderes. Sim, exatamente. Ok. Olha. 3 escalas, Pedro. Município, Estado e Federal, na escala municipal geral e nas 3 instâncias de poder, executivo, legislativo e judiciário. Isso. Exatamente, porque aí tanto vai ter um conhecimento geral e vai poder a gente argumentar em outras lives, no caso, tanto que é uma coisa muito bom, porque importante até para Enem. Sobre política. Política mesmo. Ok. Boa. Tá joia. A importância do STF, Ingrid está discutindo aqui também. Tranquilo, tá dentro do que Pedro falou.
Tema legal. Licença, Dá professora. continuidade. Tá Oi, me- Milene. Diga, Amore. Seria legal também, eu pensei nessa ideia de Pedro também disponibilizar algumas leituras, para que a gente já possa estar meio que preparado. Vocês vão disponibilizar leituras e vídeos sobre as aulas, e o tema Escola Sem Partido, ele pode ser abordado dentro dessa temática ou não? Pode, está dentro da ideia. Agora, o Escola Sem Partido é um projeto de lei que visa, não é a gente não falar de política partidária, é não discutir o que vocês estão pedindo agora, por exemplo. Né? Mas vale a pena, a gente tem que ler o que é esse projeto de Escola Sem Partido. Mas a gente pode preparar o material para leitura, tá? Tá tranquilo. Sim. Professora, calma. Patrícia, Obrigada. eu Diga. estava estudando liberalismo esses dias e eu vi que, se não me engano, no liberalismo clássico, Locke fala que para ter um bom funcionamento da sociedade em si, o cidadão conhecer as leis, tipo, todos os cidadãos deveriam conhecer as leis e isso deveria ser meio que ensinado desde novo, entre aspas. E eu queria saber, tipo, qual a sua opinião sobre isso, utilizando tanto hoje em dia como o liberalismo como base. São poucos os governos que disponibilizam a leitura da Constituição, né? A nossa Constituição hoje, ela é pública, né? Se você for na internet, você baixa ela completa, mas não tem como a gente estudar ela toda, porque ela está sempre sendo atualizada, já que os poderes legislativos nas três instâncias, né? Municipal, estadual e nacional, estão sempre criando projetos de lei que transformam-se em leis ou desconstruindo algumas, né? Mas é válido. Eu acho que é válido, sim. Agora, a ideia que Vilana colocou de escola sem partido cortaria isso, é uma curiosidade, né? Quando eu era estudante, algumas décadas atrás, eu estudei Moral e Cívica e OSPB. Era em OSPB que a gente aprendia, não é, Graça? Era em OSPB que a gente aprendia isso que você está perguntando, essa estrutura, essa organização. E, curiosamente, quando vai se ler o projeto do Escola Sem Partido, falar isso também seria proibido. Uhum. Então, é um retrocesso anterior àquela fase. Percebe? E é interessante perceber que até mesmo o curso universitário, o qual eu comecei, que na universidade, o primeiro curso de História foi o curso de Educação Moral e Cívica. E aí, dentro dessa proposta da discussão política mesmo, terminou na trajetória da saída aí do Brasil, da ditadura militar, 1985, 86, até o curso da universidade ele deixou de existir, porque era um curso altamente político. E aí os alunos tiveram que migrar para outros cursos. Eu fazia da Universidade Católica e eu migrei para o curso de História. Mas eu queria também ter migrado para o curso de jornalismo. Eram dois cursos que eu achava muito interessante. Então, eu migrei para a História. E aí, pegando a fala de Pedro, quando ele fala de John Locke, então, assim, John Locke é um iluminista, né? E a gente tem, inclusive, no segundo ano, eu coloquei o assunto iluminismo para ser trabalhado, coloquei um PowerPoint muito bom na sala do Classroom do segundo ano. E no ano passado, eu não sei como ficou essa questão do trabalho do assunto, ou trabalhar o conteúdo sobre iluminismo, porque eu comecei, mas aí eu saí por causa da minha licença. Mas, tocando o barco para frente, Pedro, é muito salutar essa pauta sua que você coloca para discussão, e a gente vai procurar se imbuir de informação e acrescentar na discussão com vocês, até mesmo a gente pode isso para algum convidado que a gente chame. Eu tenho 3 alunos que são estagiários, eles não puderam estar hoje porque estão apresentando trabalho no curso da universidade deles, mas eles vão estar na próxima dia 30, se Deus quiser, e a gente faz uma discussão bem abrangente, pegando a pauta que vocês colocaram. Eu acho que esse é o objetivo do nosso encontro de hoje. Não era amarrar nenhum assunto e dar todo amarradinho, dizendo a vocês o que a gente ia fazer. A gente parte do pressuposto de que vocês têm as curiosidades, os interesses, e também, de acordo com o Enem, o que talvez seja interessante numa pergunta, ou a gente se aprofundar mais. Beleza?
Ó, Perfeito, perfeito. professora, não sou aluna não, mas eu vou falar aqui do assunto, que a gente, que já que vai tocar na Constituição e que Patrícia disse que a Constituição está sempre se atualizando, enfim, mas existem também as cláusulas pétreas, né, aquelas que não mudam, como o direito ao voto, a separação dos poderes, Pode os ser direitos alterado. individuais, e a gente pode debater sobre isso também. Já que é um direito, a nossa Constituição em cima disso também que a gente vive, então a gente precisa ter o conhecimento. O conhecimento liberta. Uma curiosidade, sem querer criar muita polêmica, mas eu vou criar polêmica com essa fala, é que o antigo governo da Venezuela era acusado de comunismo, foi autoritarismo, ninguém está aqui defendendo ele nisso, mas ele distribuiu a Constituição da Venezuela para toda a população. Brabo. Ele teve essa ação, né? Curioso, né? Um governo chamado autoritário ensinava o direito do povo. Eu ia falar da Venezuela, assim, não vou ficar na minha, mas já que tu falasse, eu vou falar. Há algum tempo atrás, eu visitando o consulado da Venezuela aqui no Recife, que era aberto a todo mundo, ninguém sabia, né? Quem só ligasse para lá, falasse, e a gente ia. Aí a mulher lá falando sobre... claro, era a visão dela, eu não estou para discutir lá a opinião dela, mas o que eu achei interessante é como ela contava a história da Venezuela, como ela sabia. Eu fiz, caramba, eu queria ter feito você esse entusiasmo ao falar do meu país, da nossa história, de tal coisa assim, de fulano, ciclano. Ela diz assim, pois, Daniela, desde que somos crianças na Venezuela, nós conhecemos os nossos heróis, nós sabemos quem é quem que nos trouxe até aqui. Isso é muito importante. Lógico, da escola, a gente lá não só aprende a fazer cálculos, conhecer outros idiomas, a gente conhece a nossa realidade, porque a nossa realidade é o que faz o nosso dia a dia. Não é importante eu saber o que acontece em outro país, beleza, mas eu quero saber o que aconteceu no meu. Como é que eu cheguei até aqui? E isso a gente começa a abordar vários conteúdos, inclusive da geografia. A questão das taxas populacionais, a questão das migrações. Por que as pessoas saíram? Por que as pessoas foram atraídas para um determinado lugar? Porque em alguns lugares há vazios demográficos, enquanto em outros lugares há uma explosão demográfica, feito o que acontece na região sudeste. Então, tudo isso é todo um histórico político, é todo um histórico que a gente precisa debater, que a gente precisa conhecer, sabe? E eu faço uma questão muito grande disso. Eu faço uma questão muito grande disso no meu trabalho, eu faço uma questão muito grande disso na minha casa, da gente conhecer, da gente perguntar, porque perguntar não ofende. Sempre, como eu disse a vocês, o negócio não é o que você fala, é o jeito que você fala. Então, perguntar não ofende, minha gente. Então, pergunte, vá além, para que a gente possa conhecer. Nem que seja para depois reclamar, criticar, sabendo do que está criticando, né? Exatamente. Eu também necessito conhecer um monte de coisa. E aprendo a cada dia. E aprender é muito bom. Aprender é muito bom. Eu acho que todos os meus alunos, principalmente os que esse ano, né, os do primeiro ano, sabem como eu sou apaixonada pelo Recife. De como eu exalto a importância, porque a gente vai falar de lugar, a gente vai falar sobre o lugar, eu vou falar sobre o meu lugar. E olha que eu nem sou recifense, mas o lugar da gente é onde o nosso coração está. Então, por que eu vou falar de lugar, uma coisa aleatória? Eu vou falar do meu lugar. Vou falar do Recife, que é a minha realidade. Que tem vários problemas, tem vários problemas. Eu também. Mas é
é a minha cidade, é a minha capital. Nem todo pernambucano é recifense, mas todo recifense é pernambucano. Então, o Recife não é só para quem nasceu no Recife. O Recife é de cada um de nós. Então, mesmo já como foi colocado aí, eu sou de Timbaúba, mas desde pequena, no meu imaginário infantil, eu pensava, o Recife é o meu lugar, o Recife é o meu destino. E eu realmente busquei isso. Acho que todas as minhas ações, e eu valorizo muito isso, eu quero muito conhecer o Recife, porque a história do Recife foi o que movimentou a história de todo o estado. Foram as lutas travadas na nossa capital, foram todas as conquistas e também derrotas que fizeram com que Pernambuco tivesse a trajetória que teve. Para alguns foi boa, para outros não foi, mas eu preciso conhecer para ter a minha opinião a respeito. Muito bem, minha amiga. Bom, eu também gente, não sou pernambucana, não sou recifense, sou do Mas interior você brabo, do Piauí, mas sou apaixonada pelo que eu faço. Desenvolvi algumas atividades anos atrás de projetos. Vamos conhecer o Recife. Tinha um projeto lindo, que era um olhar sobre o Recife, que era uma forma da gente ver o Recife. Então, várias turmas de segundo ano, acho que 2 ou 3 anos seguidos, a gente fez trabalho de passeio do Recife, na cidade, catamarã, a parte histórica, a parte ligada, toda essa questão dos heróis da nossa cidade, as batalhas, as vitórias. E, infelizmente, os primeiros anos e os segundos e terceiros que estão aí, eu tenho uma lacuna com eles. Né? Esse meu tempo de saída da vida deles nesse período foi um tempo que realmente ficou uma lacuna. Mas nada que a gente não possa construir, mesmo com um ano tão como esse, a gente vai retomar. Eu não sou pernambucana, mas sou apaixonada por Pernambuco e principalmente por Recife. Você acaba de receber o título de cidadã pernambucana e cidadã recifense. Calma. Vou falar uma coisa pessoal aqui, que a gente já está bem adiantado na hora. Vou falar uma coisa pessoal. Aí a escola da minha filha pediu para gravar assim, um vídeo declamando uma poesia, um poema que tivesse no livro deles, que era alguma coisa, sei lá, aquela coisa bem infantil. Faz isso não, todo mundo vai fazer. Essas coisinhas aí que todo mundo vai fazer. Fala sobre o Recife, rapaz. é assim mesmo, tem que já educar nesse sentido. Aí eu fiz ela decorar a letra de uma música. E aí filmei, mandei um menino lá editar, e tá lá na pesquisa dizendo assim, todo Recife com orgulho e com saudade, todo Recife com vontade de chorar. Minha filha Massa. E se foi aquela pico-ruja que foi com a gente, ela é nosso auxílio de gravação, minha gente. E ela vai assim, lá no estúdio. Ela é danadinha, viu? Corta, pausa. Essa vontade de voltar. Recife mandou me chamar. Ela vai. E vai. Então, enfim. Que massa. Se for igual a todo mundo, não, né? Faz melhor. Não tem como não defender, minha gente, o argumento dela, ninguém questiona. Bom, gente, a gente está bem avançado, já temos 1 hora e pouquinho da reunião, já fiz 3 prints. Acredito que a gente conseguiu de vocês alguma coisa, todo mundo concorda com o tema passado, né, e sugerido pelos alunos. A gente vai começar a estudar e pesquisar para preparar um material sobre isso. Pedimos a vocês, para vocês entrarem na sala de aula mais tarde com o videozinho que a gente já vai ter colocado lá, porque ele demora um pouquinho, é 1 hora de vídeo, ele demora umas 2 horas para processar e a gente colocar na sala de aula, tá? E aí vocês irem lá e clicarem. Eu sei que muita gente botou o nome aqui, mas às vezes a gente não consegue registrar lá. Não é a mesma coisa. A gente quer que o Estado veja quem assistiu a nossa aula. E aí vocês vão lá e concluem, né? A gente coloca em atividade, porque você pode botar a sua frequência lá. Exatamente. E a gente agradece muito a participação de vocês hoje. Ó, não sai agora não, vê só. Pessoal, vê só. Nas salas de aula de geografia tem material para as 3 turmas. Aí, assim, no primeiro ano, eu me equivoquei um pouquinho, porque a semana passada eu já tinha colocado o formulário, né?
Aí eu coloquei novamente, se poxa, eu coloquei, mas pelo amor de Deus, são 3 questões, não vai eu tirar o formulário não, a coisinha assim, sabe, tá? Que a gente inclusive tratou e vai tratar no Prepara. E lembrar novamente que hoje tem a aula do Prepara, entenderam? E do 2º, 3º ano tem material, estuda, porque depois a gente vai cobrar, tá? Beijo, Só beijos. reforçando. Eu queria saber, assim, qual é a necessidade, vou abrir meu vídeo, qual é a necessidade de vocês, meninos, do 1º e do 2º, já que o 3º ano tem uma aula já programada pela escola para dia 23. Saber se vocês estão precisando que eu faça alguma aula de revisão com vocês. Eu tinha até mandado para a Patrícia para ela me ajudar, porque eu ainda não sei lidar com este Meet. E ainda não sei mesmo. Eu vou precisar da ajuda dela, mas se vocês tiverem necessidade de uma aula de revisão, coloquem aí, porque aí respondam. Patrícia, que vai ficar com isso gravado, vai ter acesso. E antes do dia 23, eu posso separar sexta-feira ou segunda-feira, num horário que vocês tenham disponibilidade, e fazer um momento de revisão com vocês dos conteúdos que foram solicitados para o simulado. Entendeu? Aí eu queria ver a possibilidade da gente fazer. Certo? Tá bom, Vitória, eu tô vendo. Tem gente querendo, quero. Minha gente tá querendo. Eu também vou marcar um momento com vocês, porque eu quero ter um particular. Eu quero ter um particular com o 1º ano, com os primeiros, eu quero ter um particular com os segundos, como eu já tive com os terceiros, mas terei novamente com os terceiros. Tudo conversa particular. Só vocês e eu. Quarta-feira, então, a gente vai ter aula com o 3º, História e Filosofia. Dani quer momento com as outras turmas, Graça também quer momento com outras turmas. Se comuniquem com as professoras para a gente fazer direitinho os horários. Certo. Acho que a gente tem que mandar para a escola, né, dentro daquela ideia de aquela planilha. Planilha, achar aí para poder ver com os alunos o dia que eles não têm, para que a gente tenha, para que eu tenha pelo menos um tempinho para o 2º e para o 1º. Com a ajuda da minha amiga Patrícia aí, que é a diretora aí de... A diretora de produção. Nós somos uma equipe, professora, estamos todas juntas. Ai, gente, olha, muito obrigada vocês todos por estarem aqui. Nós somos uma equipe e eu sou a que bota a pilha. 85 você é o motor, você alimenta. Para nos ouvir, nos alimenta bastante.